Amém? E eu quero trazer uma mensagem bastante interessante hoje aqui. Eu confesso aos irmãos que eu transito melhor no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Mas é óbvio, né, que a Igreja de Jesus precisa dos dois testamentos, né? Afinal de contas, foram deixados os dois testamentos para que nós sejamos edificados, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês Cristo Jesus a si mesmo se esvaziou. Esse é o título da nossa ministração. E para mim, essa atitude, né, de Jesus, de Cristo, de Jesus, antes da fundação do mundo, que isso não ocorreu aqui na Terra, tá? Nós vamos explicar daqui a pouco, mas é o clímax de toda a doutrina da encarnação de Jesus. E o nosso texto áureo está lá no livro, ou melhor, na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Se você tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, diz assim, olha: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curve aí tua cabeça só um minutinho. Jesus, eu sou grato, porque o Senhor um dia decidiu se humilhar e descer aqui na terra para nos dar a salvação. A tua igreja, a comunhão cristã, é grata por isso também, Jesus. E agora, papai querido, no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, eu te peço, Senhor, usa-me conforme as tuas misericórdias, porque são elas causa de nós não sermos consumidos. E também, papai, repreenda o maligno, para que ele não venha roubar da tua palavra que vai ser semeada no coração do meu irmão e da minha irmã. E que esse lugar, papai, seja agora guardado, para que não haja nenhuma manifestação contrária, a não ser a manifestação do teu Espírito. Papai Santo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É interessante, né? Aqui na introdução eu coloquei assim, olha, esse texto é uma das joias do Novo Testamento. A sua beleza, né, e a profundidade desse texto, eles estão muito além da compreensão humana. Só podemos entender isso tudo com a ajuda do Espírito Santo. É inconcebível. Eu mesmo piro, eu não consigo entender quando eu começo a meditar, quando eu fiquei meditando no que Jesus fez. A posição que ele ocupava e para a posição que ele se tornou para me salvar. Eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a meditar nesse texto, eu estava sentado no chão, na horta, plantando alface. Eu tinha tido uma briga tremenda com as formigas, porque tem uma formiguinha pequenininha que eu não enxergo a cor dela eu não vejo. E eu tinha plantado espinafre, couve, bastante coisa. Eu gastei uns R$400 de muda e elas numa noite comeram tudo.
Comeram. Simplesmente no outro dia, quando eu fui lá de manhã, quando eu fui aguar, cadê a minha plantação? Voltei na casa de sementes de mudas, comprei mais mudas e falei, agora eu vou plantar. Só que aí eu fiquei esperto com elas. E aí eu via que elas foram no manjericão, como elas não tinham o que comer, foram lá no manjericão. E o manjericão está em flor e uma florzinha branca. E eu via aquelas florzinhas brancas andando, aqueles negocinhos brancos andando assim. Eu falei, encontrei as senhoras. Coloquei um remedinho. E aí agora eu vou plantar o meu alface. Plantando, e eu comecei ali sentado no chão, meditando. Eu comecei a falar, eu estou numa posição humilhante, né? Imagina na igreja, eu estou lá todo bonitão, pregando, mas aqui os irmãos não sabem que eu estou de roupa suja, mão na terra. Mas eu amo fazer isso. Aí eu falei, puxa vida, né? Jesus fez uma coisa muito mais humilhante do que essa que eu estou agora. Muito mais humilhante. E eu comecei a meditar nesse texto. Porque às vezes, né, para os olhos das pessoas, você é um agricultor sentado no chão, com roupa suja de terra, botina suja, o sol quente, chapéu de palha na cabeça, por causa do sol, camisa de manga comprida, porque se eu tomar um pouquinho de sol, eu fico um tomate maduro. E aquela situação humilhante, e Deus começou a falar ao meu coração, mas Ele se humilhou a si mesmo. E essa é a grande passagem cristológica que projeta luz sobre a encarnação de Jesus Cristo. Que projeta luz sobre o verbo, o logos. Outro dia desse eu preguei falando sobre o Menra de Deus encarnou e nós tivemos Jesus. Essa é a passagem mais interessante que nós podemos ter. E o texto nos diz o que aconteceu também do lado divino. É interessante que nós sabemos o que aconteceu do lado humano. Do lado humano ele nasceu, o anjo veio, anunciou, a palavra entrou no ouvido, desceu ao útero, fecundou aquele óvulo que estava, né, fértil, que estava pronto para ser fecundado, fecundou aquele óvulo, foi concebido e nasceu. Esse é o lado humano. E o lado divino? Porque eu fui também, esse daí é fácil da gente entender. É só olhar para uma mulher gestante. E foi muito fácil. Mas e o lado divino? O que aconteceu no lado divino? Eu quero apenas dar 3 passos simples pelos quais podemos caminhar por essa tremenda parte das Escrituras. Porque eu considero esse texto de Paulo o texto-chave da encarnação de Jesus. E mostra qual foi o lado divino da coisa. Primeiro, Jesus abandonou uma posição soberana. Soberana. Irmãos, é muito difícil para nós. Pensem, não sejamos hipócritas. Nós estamos numa determinada posição, quer seja dentro da empresa onde trabalhamos, dentro da sociedade, né, na igreja, e nós temos que deixar aquela posição. Não é complicado? Não é complicado, não é humilhante? É humilhante. Mas Jesus deixou uma posição que estava acima de tudo isso. E olha, a grande verdade aqui revelada é justamente o que vem do pensamento do apóstolo. Quando se voltou para o advento histórico de Jesus, a fim de ilustrar a doutrina da humilhação. Lá na segunda carta do apóstolo São Paulo, do mesmo apóstolo aos Coríntios, no capítulo de número 8, no versículo de número 9, ele coloca assim, olha, pois
Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis ricos. Ele se tornou pobre para que hoje sejamos ricos. Ele se tornou pobre da graça de Deus, da glória de Deus, para que hoje essa glória esteja em nós. Vocês estão entendendo? Essa é parte do lado humano, do lado divino do que aconteceu na glória. Porque nós não conseguimos, eu mesmo não consigo, eu tento imaginar o que aconteceu lá no trono de Deus. Já que eu estou falando aqui de uma metáfora, né? O que aconteceu lá no trono de Deus, quando Deus decide enviar o Filho dele para nos resgatar. E até onde valia a pena esse sacrifício de Jesus. Porque venhamos e convenhamos, meus amados, eu estou falando com o Sérgio ali, e eu estou querendo aumentar o meu plantel de galinhas. Eu quero criar 300 cabeças de galinhas, que eu quero produzir no mínimo 250 ovos dia. E eu estou fazendo todo um cálculo, até onde vale a pena o investimento que eu vou fazer para construir galpão, para construir comedouro, para construir bebedouro, comprar as pintainhas, 4 meses de ração de crescimento, até elas começarem a produzir, para eu conseguir vender 250 ovos por dia. E o retorno que isso vai me dar. Né? O ovo hoje está na alta, né? Eu estava vendendo a R$17 a cartela de 30 ovos, fui comprar ração de 65 para R$90 o saco. Pá, tem que reajustar. Então eu fiquei pensando, né? Qual foi o investimento de Deus e qual foi o planejamento dele para uma obra tamanha como essa e o retorno que isso daria a ele? Irmãos, eu estou trabalhando como todo empresário trabalha, como toda dona. Todos nós fazemos um planejamento, não fazemos? Qual o retorno que isso daria? Até onde valia a pena todo esse esforço de Deus e de Jesus para que ele se tornasse pobre, se humilhasse, para salvar alguém que não tinha valor algum. Que valor nós temos sem Deus? Que valor? Nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua grande bondade, encontrou aí um mecanismo de nos salvar. E valeu a pena. O projeto dele vale a pena. Eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, saiba que você é um projeto de Deus. E que ele investiu para que você hoje estivesse aqui, um preço altíssimo. Começando que ele deixou a sua glória. Ele se tornou pobre para que hoje você estivesse aqui. O coração do ensinamento está na frase: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha só que interessante. Jesus tomou a decisão, havia o plano do Eterno, antes da fundação do mundo. Na sua presciência, Deus faz o plano. E Jesus tomou a decisão: não, eu vou me esvaziar. Eu vou deixar toda a minha glória para o projeto do Pai. E aqui está o coração. Antes se esvaziou a si mesmo. Ou antes a si mesmo se esvaziou.
deixou a sua divindade. Ela ficou na glória. E ele assume o quê? Ele não assume a forma de um rei, de um general, mas assumiu a pior forma que um homem poderia assumir, de escravo, de servo. Ele aceitou o lugar de um escravo. Por que eu estou falando isso, escravo? Por causa disso, olha. O verso 7, ele falou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra servo aí, ela é traduzida como doulos. Doulos, no original, no grego. Que quer dizer servo. Alguém que se rende à vontade de outro. Alguém que não tinha vontade própria. E é interessante, queridos, Jesus não trocou a posição de rei do céu para ser rei na terra, ou mesmo rei de Israel. Não poderia ter vindo como rei de Israel, como todos queriam naquela época? Não era isso? Quando ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, e o povo clamando, Hosana, Hoshaná, salva-nos, Hosana. Não estavam querendo um rei, mas não era um rei que estava entrando. Era o doulos. Era o servo. Era o escravo. Era alguém que veio para servir. Jesus não veio para ser um escravo. Aliás, Jesus veio para ser um escravo. Ele tirou as vestes e a majestade de um rei e colocou o avental de um escravo. Um avental de um serviçal. Um avental de quem veio servir à mesa. De quem veio fazer o trabalho braçal. Aí eu começo a me perguntar, será que eu também, como discípulo desse Jesus, eu estou disposto também a deixar a posição que eu estou, quer dizer, eclesiástica, social, na empresa onde eu trabalho, e sentar e servir? E servimos. E olha, tudo isso, o Antigo Testamento já estava falando que ia acontecer. Já estava falando. Nós vamos encontrar diversas profecias, principalmente lá no livro do profeta Isaías, na segunda parte do capítulo 53, que isso ia acontecer. Que viria o servo sofredor. O Mashiach ben Yosef. O Messias, filho de José, que viria trazer serviço para nós. E ele assume a forma de um escravo. Ele não assumiu a forma de um senhor, muito embora ele era o Senhor. Muito embora ele tinha autoridade, e nós vamos ver ao lendo os evangelhos, que ele tinha autoridade sobre os espíritos malignos, que ele tinha autoridade sobre as enfermidades, que ele tinha autoridade sobre os elementos da natureza. Mas ele preferiu lavar os pés dos discípulos. Ele preferiu isso. E tudo isso tinha um propósito. Jesus assume os atributos e as características de um escravo. Literalmente ele se torna um escravo de Deus, um escravo dos seus discípulos, um escravo dos pecadores. Ele se torna um escravo, de Deus, porque ele estava fazendo ali a vontade de Deus e não a dele. E ele se torna um escravo dos pecadores, porque
Ele ali na cruz do Calvário, ele deu a vida dele para salvar. Quem não valia nada. A gente pode até ser que brigue por alguém que vale alguma coisa, né? Mas você vai brigar por alguém que não vale nada? Mas ele brigou. Ele brigou por nós. Literalmente ele se torna um escravo de Deus, um escravo dos pecadores. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 27, eu estou no meio de vocês como alguém que serve. Como um diácono. O diácono, né, aqui na igreja é o que serve a gente, né? Serve aqui o altar, serve as mesas. E Jesus veio como o papel de um diácono, de um servente, de alguém que tinha a função de servir a igreja, servir o povo de Deus, servir a Israel. Outro. Ele andou junto com os pecadores. E aqui começamos a chegar à profundidade da sua escravidão. No versículo 7, diz assim, olha, tornando-se em semelhança de homem. Talvez ele pudesse ter proporcionado a redenção, tornando-se como um anjo. Não poderia? Ele não poderia vir aqui na qualidade de um anjo? Talvez as pessoas tinham dado ouvido mais a ele. Mas por que Deus não mandou um anjo? Por um simples fato. O anjo tem um atributo que nós temos e os anjos não têm. Até porque se nós temos esse atributo, porque nós recebemos esse atributo de Deus. Um atributo chamado misericórdia. Anjo não tem misericórdia. Sabe por quê? Porque se você pecar na ordem de um anjo, ele te mata. E eu tenho alguns fatos na Bíblia. Balaão estava indo lá, vindo da Mesopotâmia, estava indo lá para amaldiçoar Israel. E o anjo se punha na frente, Balaão não via. Balaão batia na mula. De novo, pela terceira vez. Aí a mula prensou a perna de Balaão no barranco. Aí a mula falou, por que você me fere? Aí o anjo do Senhor falou para ele, cara, eu que estou parafraseando, o cara eu coloco no texto. Se tu não tivesse ouvido o que a mula falasse, você estaria morto. Quem te salvou foi a mula. Sodoma e Gomorra, Ló. Os homens obstinados querendo possuir aqueles dois anjos que estavam ali. O que eles fizeram? Cegou todo mundo. Acabou. Resolveu o problema. Imagina se fossem os anjos para pregar o evangelho, se o pecador falasse, não, eu não quero esse Jesus. Foi por isso que Deus colocou você com essa função. Então por isso que Deus não mandou um anjo para fazer essa obra. Talvez a redenção tivesse sido pelo próprio Deus, não ia funcionar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus não experimentaria as dores que nós sentimos. Então foi por isso que ele mandou um escravo. Mandou um homem. E com uma coisa, um homem obedecendo tudo o que Deus havia predeterminado. O anjo ia obedecer, porque ele não tinha escolha, mas ele não tinha misericórdia. Mas Deus resolve mandar o filho dele, o filho amado, obediente. Talvez Deus pudesse ter projetado que a redenção fosse realizada por anjos, afinal foram os anjos que trouxeram a lei de Moisés, não é verdade? Mas o plano de Deus, no plano de Deus, Jesus desceu como um escravo
ele veio todo o caminho até ser feito semelhança de homem. Não podia ter vindo outra pessoa, outra coisa, não podia ter vindo nada, outro ser diferente de não um homem. E aí que é o clímax de toda a encarnação. Alguns gnósticos, né? Não, era um ser iluminado, não era isso, não era aquilo. Até mesmo os espíritas, né? Não, Jesus era um ser iluminado. Não podia ser um ser iluminado. Tinha que ser um homem. Tinha que ser um homem que estivesse sujeito a tudo o que estamos sujeitos. O sentido aqui no grego é que Jesus literalmente se tornou humano. Isto é, 100% humano. Irmãos, tem uma doutrina entre nosso meio que diz que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Paulo não diz isso. O grego, o sentido não dá isso. E não podia ser 100% Deus, 100% homem, porque isso aí me cheira mitologia grega. E eu ainda quero dizer para vocês uma verdade. Porque se fosse um 100% Deus, 100% homem, no momento que Jesus estava lá na cruz, e que ele disse, Pai, está tudo consumado, Hans Satan tinha se levantado e falado protesto, não tem valor nenhum, porque quem sofreu foi Deus, não foi homem. E Deus, já sabendo disso, manda 100% homem, um homem, e que sobe na cruz um homem. Nasceu um homem, morreu um homem. E esse homem se humilhou. E nós vamos ver que lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele ora, ele fala assim, que eles conheçam a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Olha, então ele tinha lá uma glória, ele deixou essa glória lá, ele deixou essa posição lá, ele abdicou do melhor por você, por mim, por você, meu irmão que está me ouvindo aí pelas redes sociais. Então nós precisamos repensar, irmãos, até onde vale a pena a vida que nós estamos levando. Até onde vale a pena, muitas das vezes, o não compromisso que nós temos com as coisas de Deus. Porque houve um investimento muito grande. Eu costumo dizer, lá no meu trabalho, eu digo assim para os funcionários, olha gente, preste atenção, aqui nós temos que dar um melhor. Já que o projeto Neemias é uma obra social da comunhão cristã, e aqui nós temos que dar o melhor, mas o melhor de nós, porque o dono dessa empresa, ele pagou um alto preço, ele investiu um dinheiro pesado nesse negócio, e ele quer lucro, ele quer resultado, e como todo empresário, porque eu não vou colocar meu rico tio Patinhas agora, meu rico dinheirinho no lugar, numa coisa falida, você põe. Mas ele colocou tudo o que ele tinha num projeto falido. E ele quer resultado. Porque se ele não tiver resultado, sabe o que ele vai fazer conosco? Ele tira a gente e põe outro. É muito simples. O empresário lá fora não faz isso? Quem trabalha no mundo corporativo não sabe disso? Quando eu trabalhava no mundo corporativo era assim. Oséias, quantos milhões você me apresenta esse mês? Quantos milhões? E ai de mim se não colocasse os milhões lá que eles queriam. Era substituído. Deus faz o mesmo. E ele investiu dinheiro pesado nessa obra. O sangue. A glória que ele tinha lá antes da fundação do mundo. Ele investiu tudo isso. E ele quer um retorno. E sabe qual é o retorno que ele quer? No mínimo de nós. A nossa santificação. O nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com a igreja.
o nosso compromisso em trazer outras pessoas, outras vidas para os pés de Jesus. Esse é o mistério da encarnação. Ele não é metade Deus, nem metade homem. Ele não é todo Deus fingindo ser um homem. Não, ele é plenamente um homem. Veio aqui nessa terra um homem pleno. Um homem que estava suscetível às mesmas paixões que nós estamos suscetíveis. Um homem que tinha as mesmas necessidades básicas que nós temos. E olha como eu coloquei, Jesus não caminhou por aí com uma auréola na sua cabeça. Você não via como os desenhos, né? As figuras católicas, né? Lamento, os irmãos católicos me perdoem, mas não havia nenhuma auréola na cabeça. E Jesus caminhando, e aquele negócio, não havia nada disso. O que você ia ver era um cara feio, vestido com uma túnica toda surrada, talvez empoeirada, porque quem já esteve no Oriente Médio, o que tem mais lá é pó, é poeira. Os pés sujos, sandálias empoeiradas, não estava com o sapato brilhante, bonitinho, que ontem eu tive que engraxar, vou pregar, vou limpar o meu sapato, porque eu chego no sítio, é poeira para todo quanto é lado, tira pelo meu carro. Eu lavo o carro, no outro dia está cheio de poeira. Não, Jesus não andou aí com uma aura ao redor, de ouro ao redor dele, todo protegidão, não. Ele andava com 12 homens. E uma multidão de gente querendo se aproveitar das benesses que aquele homem dava. Jesus não saía flutuando. Não saía flutuando. Jesus não usava as roupas que nunca ficavam sujas, ou pés que nunca precisavam ser lavados. Quantas vezes ele não deve ter topado o dedão do polegar do pé direito numa pedra, já que as sandálias que ele usava eram como essas semelhantes às nossas, que as irmãs usam, às vezes com a ponta de fora dos pés. Vai andar naquele pedregal todo, dor, será que ele também não sentiu? Então, se ele teve tudo isso aí, ele era um homem. Jesus não andava atravessando a porta. A única vez que ele atravessou e entrou e ninguém viu, ele já tinha ressurreto. Quando os discípulos estavam morrendo de medo, trancados lá no cenáculo, lá morrendo de medo, ele teve que entrar sem bater na porta, atravessou, o que é isso? Cambada de homem frouxo. Esse cambada de homem frouxo é o que estou colocando no texto. Jesus andava, falava, comia, bebia, dormia, chorava e outras coisas mais, etc, que eu não vou falar aqui do púlpito, como todos nós fazemos. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia talvez dor de cabeça, o sol escaldante do deserto, calor. As noites geladas do deserto, porque são extremos, dia e noite naquela região. Para quem nunca esteve lá sabe, no deserto de noite você chega a -5, -8. No dia é 45. Tudo isso ele estava suscetível. E por que eu estou trazendo tudo isso para você? Jesus agiu como um homem, porque ele era totalmente humano, tanto em termos de atributos, de características, quanto em termos de aparência. E por que eu coloquei tudo isso para você, meu irmão?
Porque tem uma coisinha que você precisa saber. Porque ele passou a sentir tudo o que nós sentimos. Ele experimentou tudo. Ele foi tentado. Como nós somos dia após dia. Quem não é tentado aqui? Quem não é tentado, irmãos? Mas ele teve uma diferença nossa. Sabe qual a diferença? Que em tudo isso ele venceu. E por isso agora ele tem um nome acima de todo nome. E por isso agora todo joelho se dobrará perante ele. Aleluia! E o mais gostoso, irmãos, ele sofreu as mesmas dificuldades que nós sofremos, as mesmas tribulações, as mesmas tentações, e por isso ele está agora à destra de Deus intercedendo por nós. Aleluia! Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que a comunhão cristã crê. Que Deus possa nos abençoar. Amém?